Carl Jung, um nome que ecoa nos corredores da psicologia profunda, descobriu algo que a maioria dos terapeutas evita como a peste. Evita dizer aos seus pacientes. Ele percebeu que crianças criadas por pais com traços narcisistas não apenas sofrem, elas se tornam. É isso mesmo. Elas se tornam narcisistas também. Não é uma escolha consciente, não é apenas por causa do trauma. É algo muito mais sutil, mais insidioso, mais aterrorizante. Imitação inconsciente. A criança observa o pai, aquele homem frio, distante, e aprende, internaliza, que demonstrar emoção é sinônimo de fraqueza. A criança observa a mãe, aquela mulher manipuladora, controladora, e internaliza que amor é sinônimo de controle. E então, décadas se passam, e um dia, você se olha no espelho e o que vê te horroriza. Vê exatamente aquilo que jurou jamais se tornar. Seus pais. A pergunta crucial não é se isso aconteceu com você. A pergunta é, quando você vai ter a coragem de admitir? Existe uma verdade psicológica que Jung desenterrou. Uma verdade que vai abalar as fundações de tudo que você acredita sobre sua própria personalidade. Passamos a vida inteira achando que somos quem escolhemos ser, que nossas decisões são fruto do nosso livre-arbítrio, que nossa forma de amar, de reagir, de sentir é genuína, autêntica. Mas Jung, com sua sabedoria implacável, mostrou que grande parte daquilo que chamamos de eu não é bem. Eu é imitação, repetição automatizada dos nossos pais. Ele chamou essa dinâmica sombria de identificação com o complexo parental. E quando seus pais são, digamos, desafiadores emocionalmente, você não aprende apenas a sobreviver a eles. Você aprende, sem querer, a ser eles. A dor que eu vou explorar aqui não é aquela dor óbvia, gritante, do abuso físico ou verbal. É uma dor muito mais profunda, uma dor existencial. A dor de descobrir que sua personalidade inteira pode ser apenas uma cópia, uma imitação inconsciente de pessoas que te feriram profundamente. Aquele jeito frio, calculista, de reagir quando alguém chora perto de você. Não é seu, é do seu pai. Aquela necessidade insaciável de controlar cada detalhe num relacionamento. Não é proteção, é sua mãe agindo através de você, como um fantoche. Você não está sendo autêntico, você está apenas performando, repetindo um roteiro macabro, gravado a fogo na sua infância. E o pior de tudo, o mais aterrorizante, é que você provavelmente está ensinando, agora mesmo, a mesma coisa para os seus filhos, sem perceber, inconscientemente. O ciclo, esse ciclo maldito, não para. Ele se replica, se duplica, se triplica, geração após geração, até que, finalmente, alguém dotado de uma coragem incomum, consiga olhar para a verdade nua e crua e dizer com a voz embargada pela emoção: eu me tornei exatamente aquilo que me destruiu e eu preciso parar com isso. Eu vou mostrar, vou te guiar, vou te revelar como essa dinâmica cruel funciona, como o narcisismo, essa sombra obscura, é ensinado palavra por palavra, gesto por gesto, olhar por olhar, como crianças, pequenas esponjas emocionais. Absorvem a frieza emocional dos pais como se fosse o próprio ar que respiram, como padrões narcisistas são transmitidos, não através de DNA, mas através de modelagem comportamental inconsciente. E, principalmente, eu vou revelar o mecanismo junguiano, a chave mestra que
que explica por que você replica, compulsivamente, os comportamentos que mais te machucaram. Mas antes de prosseguirmos nessa jornada sombria, nessa descida ao inferno pessoal, eu preciso que você se prepare, porque reconhecer que você se transformou, que você se tornou seus pais narcisistas, é uma das verdades mais dolorosas, mais lancinantes que existe. Muita gente prefere a doce ilusão, prefere negar para sempre, continuar se enganando, acreditando que é diferente, que escapou, que quebrou o ciclo. Mas se você tem a coragem de olhar de verdade, se você tem a coragem de confrontar a possibilidade de que está repetindo exatamente aquilo que te fez tanto mal, este vídeo pode ser o início, o ponto de partida da sua individuação real, a separação definitiva entre quem você é de verdade e quem você foi programado, condicionado a ser. Então, respira fundo, fecha os olhos por um instante, se prepare, porque o que vem agora vai incomodar, e muito. Lucas, um homem na casa dos 37 anos para ser mais exato, teve um daqueles momentos de clareza, um daqueles estalos que mudam tudo. Ele estava no carro, dirigindo com sua filha, Sofia, uma garotinha de 6 anos. Sofia, sem querer, derrubou suco no banco do carro. Um acidente banal, a coisa de criança. E, de repente, sem aviso, Lucas se ouviu dizendo, com uma voz que ele nem reconhecia: "Você não presta atenção em nada que faz? Olha a bagunça que você criou. Eu não acredito que você é tão descuidada." A menina, assustada, começou a chorar. E naquele momento, naquele instante de epifania, Lucas viu duas coisas ao mesmo tempo. Viu a filha encolhendo no banco, exatamente como ele, Lucas, encolhia quando era criança, e ouviu a própria voz. Mas espere, não era a voz dele, era a voz do pai dele. O tom, as palavras, a frieza cortante, tudo idêntico. Ele parou o carro, estacionou no acostamento, pediu desculpa, pediu perdão para Sofia, mas quando chegou em casa, Lucas não conseguiu dormir, não conseguiu parar de pensar. Quantas vezes, ele se perguntava, quantas vezes eu já falei daquele jeito? Quantas vezes eu já usei exatamente as mesmas frases, as mesmas palavras cruéis que meu pai usava comigo? E a pergunta que o apavorava, que o paralisava de medo: será que, no fundo, bem lá no fundo, eu sou igual a ele? Lucas cresceu sob o jugo de um pai com traços narcisistas clássicos, crítico, implacável, frio como gelo, emocionalmente ausente, um fantasma na vida do filho. Quando Lucas, ainda menino, chorava, o pai dizia, com desdém: "Homem não chora. Engole esse choro." Quando Lucas tirava uma nota boa na escola, o pai, em vez de elogiar, cobrava. Por que não tirou uma nota melhor? Sempre pode melhorar. Quando Lucas, ansioso por aprovação, tentava mostrar um desenho para o pai mal olhava. "Tá, muito bom. Agora, por favor, me deixa trabalhar." A infância inteira foi uma tortura, invalidação emocional constante, frieza glacial, crítica disfarçada de educação. Lucas sofreu horrores, passou anos a fio, em terapia, tentando curar a ferida profunda de nunca ter sido visto, de nunca ter sido amado de verdade pelo pai, e jurou, com todas as forças da sua alma: "Eu nunca, jamais serei assim com meus filhos. Eu vou ser diferente, eu vou quebrar esse ciclo maldito." Mas a verdade, a dura e cruel verdade,
é que ele não foi diferente. Ele era exatamente igual. Não o tempo todo, não da forma óbvia. Lucas não gritava, não batia, não xingava, mas a frieza, aquela frieza paralisante, estava lá. A crítica, aquela crítica disfarçada de conselho, estava lá. A invalidação emocional, aquela sutil arte de minimizar os sentimentos alheios, estava lá, disfarçada, sutil, quase imperceptível, mas presente. E Lucas só percebeu, só teve a dimensão da sua própria monstruosidade quando viu a filha, Sofia, encolher-se, amedrontada, no banco do carro. O que aconteceu com Lucas é exatamente o que Jung, com sua genialidade atemporal, tentou explicar durante toda a sua vida. Crianças, preste atenção. Crianças não aprendem apenas com o que os pais dizem. Elas aprendem principalmente com o que os pais são, com a forma como os pais reagem, com o que os pais modelam comportamentalmente, todos os dias, em cada interação. E quando uma criança cresce observando, convivendo com um pai narcisista ou com traços narcisistas, ela absorve aqueles padrões tóxicos de forma automática, inconsciente, não porque quer, não por masoquismo, mas porque é assim, simplesmente assim, que o cérebro infantil funciona. Imitação, modelagem. Jung chamou esse fenômeno perturbador de identificação com o complexo parental. A criança não só sofre com o complexo do pai, ela incorpora o complexo do pai. Ela o internaliza e então, anos depois, sem perceber, sem ter a menor consciência do que está fazendo, começa a agir, a reagir, exatamente como o pai agia, mesmo que odeie o pai com todas as suas forças, mesmo que tenha jurado, solenemente jurado, nunca, jamais ser como ele, porque o padrão destrutivo, foi gravado tão fundo, tão cedo, que se tornou automático, um programa rodando em segundo plano. E aqui está a parte que mais assusta, que mais causa calafrios. Você não percebe quando está fazendo isso. Para você, parece natural. Parece que é só você sendo você. Você não pensa, agora vou ser frio e calculista como meu pai era. Não. Você simplesmente reage com frieza e acha, ingenuamente, que é o seu jeito, que essa é a sua personalidade. Mas não é. É programação, pura e simples programação. Lucas, a partir daquele dia fatídico, começou a prestar atenção, a se observar, a se autoanalisar. E quanto mais prestava atenção, quanto mais se observava, mais exemplos encontrava. A forma como cobrava a perfeição da esposa, a forma como invadia, como minimizava as emoções de Sofia, a forma como estava sempre ocupado demais, muito ocupado, para ouvir de verdade, para dar a atenção que elas mereciam. Tudo, absolutamente tudo, era igual ao pai. Ele não tinha herdado o DNA do narcisismo. Não, ele tinha herdado o comportamento. E comportamento, felizmente, você pode mudar. Você pode transformar. Se, e somente se, tiver a coragem de ter consciência. Lucas marcou uma consulta com um terapeuta. O terapeuta, experiente na arte de desvendar os mistérios da alma humana, perguntou: Lucas, você se lembra de momentos específicos da sua infância onde aprendeu, onde internalizou essa forma de ser? E então, como se abrisse uma caixa de Pandora, Lucas começou a se lembrar. 7 anos de idade, chorando inconsolavelmente porque o cachorro, seu melhor amigo, havia morrido. O pai, com sua frieza habitual, disse: para de chorar. Que bobagem. Morte faz parte da vida.
Você precisa ser forte. Lição aprendida e gravada a ferro e fogo na sua psique. Emoção é fraqueza. 10 anos de idade. Tirou 9,5 numa prova importante. O pai, em vez de elogiar o bom desempenho, perguntou com tom de cobrança: "E o meio ponto que faltou? Por que você não tirou 10? Lição aprendida. Nada que você faça, nunca, é suficiente. 12 anos de idade. Um problema sério na escola. Lucas, desesperado, buscou o apoio do pai. O pai, com sua habitual displicência, respondeu: "Resolve sozinho, você já é grande, se vire." Lição aprendida. Seus problemas, seus sentimentos, não importam. Não foram eventos traumáticos isolados. Não foi apenas um pai ausente. Foi a repetição constante, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. A água mole, tanto bate, até que fura a pedra. Modelagem comportamental constante. O cérebro de Lucas absorvendo, internalizando, gravando, até que os padrões se tornaram automáticos. Jung dizia que o inconsciente imita, e quando você é criança, o inconsciente imita principalmente os pais, porque são as figuras mais presentes, mais importantes, mais observadas. A criança não tem escolha. Ela não decide conscientemente: "Vou copiar meu pai, que fere emocionalmente." Não. O inconsciente dela absorve os padrões, e décadas depois, eles emergem, sem aviso, sem controle. E aqui está o paradoxo mais doloroso. Quanto mais você odeia seu pai, que fere emocionalmente, mais você corre o risco de se tornar ele. Por quê? Porque ódio é fixação. Você fica obcecado com a pessoa que odeia. Pensa nela o tempo todo, relembra os comportamentos dela e, sem querer, grava ainda mais fundo os padrões. Jung explicou isso através do conceito de sombra. Tudo que você rejeita em outra pessoa, mas não integra conscientemente, vai para a sombra. E a sombra age por conta própria. Então você rejeita a frieza do seu pai, diz: "Nunca vou ser frio assim." Mas não integra a frieza, não olha para ela com consciência, não entende como ela funciona. E aí a frieza vai para a sombra e age através de você, sem você perceber. Lucas estava vivendo exatamente isso. Ele tinha passado anos rejeitando o pai, dizendo: "Eu sou diferente, eu não sou assim." Mas nunca tinha olhado para dentro. Nunca tinha perguntado: onde está a frieza do meu pai dentro de mim? Como ela age através de mim? Em que momentos eu replico os padrões que sofri? Porque é fácil ver o narcisismo no outro. Difícil é ver em si mesmo. O terapeuta pediu para Lucas fazer um exercício, escrever todas as frases que o pai dizia para ele na infância e depois observar quantas dessas frases ele dizia para os próprios filhos. Lucas passou uma semana fazendo isso e ficou em choque. Das 23 frases que ele listou, ele usava 17 regularmente, com Sofia e com o filho mais velho, Pedro. Você não presta atenção. Você é descuidado. Você precisa ser mais responsável. Eu não tenho tempo para isso agora. Para de reclamar. Isso não é motivo para chorar. Você está exagerando. Você precisa ser forte. Eu faço tudo por você e você não valoriza. Olha o trabalho que você me dá. Eu não acredito que você fez isso de novo. Quantas vezes eu preciso falar? Você nunca aprende, porque você não pode ser como seu irmão. Você está me envergonhando. Cresça. Para de ser dramático. Cada frase era uma cópia, palavra por palavra, tom por tom. E Lucas não tinha percebido, porque quando você cresce ouvindo essas frases, elas viram parte da sua linguagem interna. Você nem questiona,
só repete. E aqui está algo que poucos terapeutas explicam. Repetição cria identidade. Você repete um comportamento narcisista uma vez, é um erro. Você repete 10 vezes, é um padrão. Você repete 1000 vezes, é quem você é. Vira sua personalidade, seu jeito de ser, e você esquece que aprendeu isso. Você acha que nasceu assim, mas ninguém nasce narcisista. Narcisismo é ensinado, gesto por gesto, palavra por palavra, olhar por olhar. Lucas observou não só as palavras, mas os gestos, revirar os olhos quando alguém reclama, suspirar com impaciência quando interrompido, desviar o olhar quando alguém chora, tudo copiado do pai. Microcomportamentos invisíveis, mas letais, criam o ambiente emocional. A criança não entende palavras, mas entende perfeitamente o olhar de desprezo e internaliza. Minhas emoções incomodam. Eu preciso sumir. A criança cresce e faz exatamente o mesmo com os próprios filhos. Ciclo geracional. Mesma frieza, mesmo narcisismo, transmitido não por genética, mas por modelagem inconsciente. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Lucas estava vivendo isso. Ele achava que era só o jeito dele. Personalidade, temperamento, destino, mas não era. Era inconsciente agindo. Padrões gravados na infância, complexo paterno não integrado. E a parte mais assustadora, Sofia, a filha de 6 anos, já estava começando a replicar os mesmos padrões. Ela tinha uma boneca, e Lucas ouviu ela falando com a boneca exatamente do jeito que ele falava com ela. Você não presta atenção em nada. Olha a bagunça que você fez. 6 anos. E já estava aprendendo, já estava gravando os padrões, já estava se preparando para se tornar a próxima na linha de transmissão geracional de narcisismo. A cadeia precisa ser quebrada, mas não quebra sozinha. Quebra com consciência, com confronto, com coragem de olhar para si mesmo e reconhecer: eu me tornei o que jurei nunca ser e preciso mudar isso. Agora, calma, porque antes de continuar, preciso te mostrar algo que vai conectar tudo isso. Jung descobriu que existem 3 formas específicas de identificação com o complexo parental narcisista. E cada uma cria um tipo diferente de narcisismo no adulto. Se você entender qual forma atuou em você, vai conseguir enxergar exatamente como está replicando os padrões dos seus pais e onde precisa focar para quebrar o ciclo. Mas isso requer olhar para algo que você provavelmente tem evitado a vida inteira. A primeira forma Jung identificou foi a identificação total. A criança se funde completamente com o narcisismo do pai. Não há separação. Vira cópia idêntica, pensa, reage, sente igual, ou melhor, não sente igual. Acontece geralmente quando a criança é do mesmo gênero do pai, que fere emocionalmente e não tem modelo alternativo. Lucas estava nessa categoria. Toda a estrutura emocional dele era réplica, frieza, crítica, controle, tudo copiado. Identificação total não significa que você gosta do pai. Você pode odiá-lo, pode ter cortado contato, mas isso não muda nada. Identificação é inconsciente. Os padrões agem através de você independente do que sente. Você passa a vida dizendo, nunca vou ser como ele, e ainda assim é exatamente como ele. Porque a identificação aconteceu quando você tinha 3, 4, 5 anos. Quando seu cérebro era pura esponja, Jung insistia.
Você não pode desidentificar sem primeiro identificar. Precisa reconhecer conscientemente como e onde você se tornou seu pai. Nomear, ver. Só depois consegue separar. Lucas fazia listas, frases, gestos, padrões, tudo consciente. E cada vez que via um padrão pensava, isso não é meu, isso é dele, eu posso escolher diferente. Parece simples, mas é um dos processos mais difíceis, porque exige que você destrua a imagem de si mesmo. Admita, eu não sou quem pensava ser, sou construção, imitação, e preciso desconstruir para reconstruir algo autêntico. A segunda forma de identificação é a identificação defensiva. É quando a criança se torna narcisista não por fusão, mas por defesa. Ela observa o pai que fere emocionalmente e pensa inconscientemente: se eu for como ele, não vou sofrer o que sofro agora. Se eu for frio, ninguém vai me machucar. Se eu for crítico, ninguém vai me criticar primeiro. Se eu tiver poder, ninguém vai me controlar. Essa identificação é ainda mais sutil, porque não se trata de uma cópia direta, é uma adaptação. A criança internaliza os traços de pais com traços narcisistas e os usa como uma armadura. Como proteção, ela, no fundo, não quer ser como o pai ou a mãe, mas acaba desenvolvendo exatamente os mesmos comportamentos, porque no seu íntimo acredita que esses comportamentos a protegerão. Carl Jung chamava isso de identificação com o agressor. E é uma das defesas mais comuns em famílias onde pais ferem emocionalmente. A criança, que é constantemente criticada, se torna crítica. A criança, que é constantemente controlada, se torna controladora. A criança, que nunca recebe empatia, se torna incapaz de dar empatia. Não porque ela seja má, não porque ela queira, mas porque o cérebro dela aprendeu: o mundo é perigoso, as pessoas machucam. A única forma de sobreviver é ser mais forte, mais fria, mais poderosa que os outros. E a única referência que ela tem de força, frieza e poder é o pai ou a mãe que ferem emocionalmente. Então, ela imita, não por amor, não por admiração, mas por pura sobrevivência psicológica. Lucas reconheceu isso também. Boa parte da frieza dele não era só cópia, era defesa pura. Ele aprendeu desde cedo: se você mostra emoção, será ridicularizado. Então, ele enterrou as emoções, construiu uma persona fria, inabalável, e acreditou piamente que isso era força, mas não era. Era medo disfarçado de força, vulnerabilidade mascarada de invulnerabilidade, narcisismo defensivo. E aqui reside o grande problema. O narcisismo defensivo parece funcionar. A curto prazo, você realmente se torna menos vulnerável. As pessoas não te machucam tanto. Você tem controle, você tem poder, mas, a longo prazo, você perde algo essencial. Você perde conexão, você perde intimidade, você perde a capacidade de amar e de ser amado de verdade, porque o amor exige vulnerabilidade. E você, simplesmente, matou a vulnerabilidade para sobreviver. Então, você vive, mas não vive plenamente. Você funciona, mas não sente. Você se relaciona, mas não se conecta de verdade. E no fundo, numa parte muito profunda da sua psique, que você não acessa conscientemente, você sabe que está replicando exatamente o que te destruiu e está destruindo as pessoas ao seu redor, da mesma forma. A terceira forma é a identificação fragmentada. A criança desenvolve uma profunda divisão interna. Uma parte incorpora o narcisismo do pai ou da mãe, a outra rejeita-o violentamente.
duas partes em guerra constante. Jung chamava isso de cisão do self. A criança internaliza dois eus contraditórios. Um que age exatamente como o pai ou a mãe que fere emocionalmente. Outro que odeia com todas as forças esse pai ou essa mãe. E eles se alternam, sem controle algum. Num dia, a pessoa é empática, presente, amorosa. No dia seguinte, fria, crítica, distante. Ela não entende por quê. É automático. É a identificação fragmentada agindo. Lucas viu isso claramente na esposa, Sofia, que cresceu com uma mãe que infligia dor emocional. Num momento, a mãe mais amorosa do mundo, paciente, validadora. No momento seguinte, explodia, gritava, criticava, exatamente como a mãe que ela tanto odiava. Depois vinha a culpa, a vergonha, o desespero. Sofia chorava. Eu me tornei a minha mãe. Eu jurei que nunca seria assim. Mas é automático. Não consigo controlar. Você não controla. A fragmentação aconteceu no inconsciente. Quando você ainda era criança, a mente infantil não conseguiu processar essas realidades tão contraditórias. Um pai ou uma mãe amorosos, às vezes cruéis, em outras. Então, ela se dividiu, criou dois modelos internos. E agora? Os dois lutam desesperadamente pelo controle. A recuperação é diferente. É preciso integrar os fragmentos, reconhecer que ambos os eus são você, o amoroso e o frio, o empático e o narcisista. Aprender a escolher conscientemente qual eu age em cada momento. Jung chamava isso de função transcendente. Manter os opostos na consciência, ao mesmo tempo, e escolher um terceiro caminho. Não ser totalmente frio como o pai ou a mãe, nem totalmente o oposto. Encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio centro, o seu self verdadeiro. E aqui está a virada que muda tudo. Lucas estava em terapia há 6 meses. Trabalhando na identificação com o pai que infligia dor emocional, fazendo listas, reconhecendo padrões, mas ainda não tinha mudado muito. Ele entendia tudo intelectualmente, mas não mudava seu comportamento. Até que o terapeuta disse algo que parou Lucas. Você não vai conseguir parar de ser como seu pai, enquanto não o perdoar. Lucas ficou furioso. Perdoar? O homem que me destruiu, o homem que nunca me viu de verdade, o homem que transformou minha infância num inferno emocional. Nunca! E o terapeuta explicou. Perdão aqui não é aprovação. Não é dizer que estava tudo bem. Não é reconciliação. O perdão junguiano é outra coisa. É reconhecer que seu pai também foi uma criança ferida, que ele também teve um pai com traços narcisistas, que ele também foi programado, que ele replicou o que sofreu e que ele provavelmente nem tinha consciência do que estava fazendo. Isso não justifica, mas explica, e a explicação permite a separação. Enquanto você só odeia seu pai, você fica preso a ele, emocionalmente, psicologicamente, energeticamente. O ódio é uma corrente, e enquanto você estiver acorrentado a ele, você vai continuar replicando os padrões dele, porque você não conseguiu se separar. Perdão é cortar a corrente, é dizer, você foi uma pessoa quebrada, que quebrou outra pessoa, e essa cadeia precisa parar. Não vou mais carregar você dentro de mim. Não vou mais deixar sua sombra agir através de mim. Eu me separo, eu me individuo e escolho ser diferente. Lucas resistiu por semanas, mas, eventualmente, ele fez o exercício que o terapeuta pediu. Escrever uma carta para o pai, não para mandar, só para processar. E na carta, Lucas escreveu algo que mudou tudo. Pai, eu entendo agora. Você também teve um pai cruel.
Você também foi uma criança que nunca foi vista. Você também sofreu e você fez o melhor que conseguiu, com os recursos emocionais que tinha. O problema é que seus recursos eram zero. Você estava vazio. E o vazio não pode dar nada. Eu passei 30 anos te odiando. E nesses 30 anos me tornei você, sem perceber. Porque o ódio é fixação. E fixação é repetição. Então, hoje, eu escolho outra coisa. Eu escolho te ver como um ser humano quebrado, não como um monstro, e eu escolho me separar de você. Não te perdoo porque você merece. Te perdoo porque eu mereço. Mereço parar de carregar você dentro de mim. Mereço ser eu mesmo e não uma cópia sua. Quando Lucas terminou de escrever, algo mudou. Não foi mágico, não foi instantâneo, mas foi real. Ele sentiu, pela primeira vez na vida, que não era o pai, que podia ser outra coisa, outra pessoa, ele mesmo. E aí começou o trabalho real, o trabalho de reconstruir um eu autêntico. Um eu que não fosse nem cópia do pai, nem reação contra o pai, mas algo novo, algo seu. Esse é o processo que Jung chamou de individuação. E é o único caminho real para quebrar a transmissão geracional de narcisismo. Enquanto você fica preso na identificação ou na rejeição do narcisismo parental, você continua dentro do sistema. Você é definido pelo seu pai, ou por imitação, ou por oposição, mas ainda é ele quem te define. Individuação é sair do sistema, é dizer, meu pai foi isso, eu não preciso ser isso, nem preciso ser o oposto disso. Eu posso ser algo totalmente diferente, algo que venha de dentro de mim, do meu self verdadeiro, não da programação. Lucas começou pequeno, muito pequeno. Sofia derrubou o suco de novo e pela primeira vez, antes de reagir automaticamente, Lucas pausou, respirou e perguntou para si mesmo o que eu realmente sinto agora. Não o que meu pai sentia, não o que meu pai diria, o que eu sinto. E ele percebeu, não sentia raiva, não sentia frustração, sentia compaixão. Sofia era uma criança de 6 anos. Acidentes acontecem, era normal, era humano. Então Lucas disse algo que nunca tinha dito antes. Tudo bem, meu amor. Foi um acidente. Vamos limpar juntos. Sofia olhou para ele, surpresa, e sorriu. E Lucas sentiu algo que não sentia há anos. Conexão real, não performática, não automática, real. E ele percebeu. Essa era a diferença. Quando você age pelos padrões do pai que fere emocionalmente, você performa. Você está no piloto automático. Quando você age pelo self verdadeiro, você conecta, você está presente, você está vivo. Parece simples, mas não é, porque décadas de programação não se desfazem em uma pausa e uma respiração. Elas se desfazem em 1000 pausas, 1000 respirações, 1000 escolhas conscientes, dia após dia, situação após situação, até que o novo padrão se torne tão automático quanto o antigo. Mas dessa vez, é um padrão seu, não deles. Vou te dar algo agora. Algo que pode mudar sua vida se você realmente usar. Você acabou de ver como traços narcisistas são transmitidos geração após geração através de identificação inconsciente com pais que ferem emocionalmente. Você viu como Lucas descobriu que tinha se tornado o pai que odiava e como ele começou a se separar, começou a se individuar, seguindo os ensinamentos de Carl Jung. Essa verdade que compartilhei aqui não é conhecida pela maioria das pessoas.
porque a maioria dos vídeos sobre narcisismo foca apenas no trauma, em como pais com traços narcisistas machucam. Mas poucos têm a coragem de falar sobre a parte mais dolorosa, que você provavelmente se tornou eles. E está ensinando a mesma coisa para os seus filhos. Fazer esse tipo de conteúdo é difícil, porque não é popular. As pessoas querem ouvir que são vítimas, não querem ouvir que também são perpetradores. Mas se eu só te dissesse o que você quer ouvir, eu estaria sendo mais um na fila de canais superficiais que vendem conforto emocional barato. Eu escolho a verdade, mesmo quando incomoda, mesmo quando dói, porque é a verdade que transforma. E se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, se você reconheceu padrões que está replicando, se você quer ajudar a espalhar essa consciência para outras pessoas que também estão presas na repetição inconsciente de traços narcisistas, o Super Thanks ali embaixo é a forma de fazer isso. Não é só apoio financeiro, é você dizendo: essa verdade precisa ser conhecida e eu quero fazer parte de quebrar o ciclo de traços narcisistas geracionais. Você não é só espectador. Você é alguém que está confrontando a própria sombra. E isso é raro, isso é corajoso e isso merece ser apoiado. Mas voltando, Lucas continuou o processo. E quanto mais ele praticava a pausa consciente, mais percebia. Os padrões estavam em tudo. Na forma como ele reagia quando a esposa chorava, na forma como ele cobrava a perfeição de si mesmo, na forma como ele julgava as pessoas ao redor. Tudo era eco do pai. Tudo era programação. E reconhecer isso foi, ao mesmo tempo, a coisa mais dolorosa e mais libertadora da vida dele. Dolorosa porque ele precisou aceitar que tinha perdido anos sendo uma imitação, que tinha machucado pessoas que amava, que tinha transmitido para Sofia e Pedro os mesmos padrões que o destruíram. A culpa foi enorme, a vergonha foi enorme, mas também foi libertadora. Porque pela primeira vez, Lucas entendeu, não era culpa dele. Ele não tinha escolhido se tornar o pai, tinha sido programado. Automatizado, e agora que tinha consciência, podia fazer escolhas diferentes, podia ser diferente, podia quebrar o ciclo, como diria Carl Jung. E aqui está algo fundamental que Jung tentava ensinar. Consciência não garante mudança, mas mudança sem consciência é impossível. Você precisa primeiro ver os padrões, reconhecer, nomear. Só depois disso consegue mudar. Então, se você está assistindo isso e reconhecendo padrões em si mesmo, não se afunde em culpa. Culpa paralisa. Use a culpa como informação, como sinal de que algo precisa mudar, e então escolha mudança, pequena, gradual, mas real. Lucas fez isso por 1 ano, e no final desse ano, Sofia disse algo que quebrou ele. Papai, você mudou, você está mais legal agora. E Lucas perguntou, como assim, meu amor? E Sofia respondeu, você escuta agora. Antes você não escutava. 6 anos. E ela tinha percebido. Crianças sempre percebem. Elas não têm as palavras, mas percebem, sentem e internalizam. E Lucas percebeu. Se ele tivesse continuado no automático, Sofia teria crescido com um pai emocionalmente ausente. Teria sofrido a mesma ferida que ele sofreu. Teria desenvolvido os mesmos mecanismos de defesa. Teria replicado os mesmos padrões na próxima geração. A corrente continuaria infinitamente. Mas ele parou, ganhou consciência, fez o trabalho e quebrou a corrente. Sofia ainda vai ter feridas. Porque nenhum pai é perfeito, mas não vai ter essa ferida. Não vai ter a ferida de um pai que replica traços narcisistas inconscientes. E isso é tudo, porque quando você quebra o ciclo em você,
Você quebra o ciclo para todas as gerações futuras. Seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. A corrente para, agora, em você. E aqui está a parte final que Jung sempre insistia. Individuação não é um evento, é um processo. Você não acorda um dia individuado. Você pratica individuação dia após dia, situação após situação, escolha após escolha. Vai ter dias que você vai recair, vai reagir no automático, vai falar a frase que o pai falava, vai fazer o gesto que o pai fazia. E tudo bem, não é fracasso, é processo. O que importa não é nunca recair. O que importa é perceber quando recai, reconhecer e escolher diferente na próxima vez. Lucas recaiu várias vezes. Teve dias que ele foi frio com Sofia. Teve dias que invalidou emoções. Teve dias que cobrou perfeição. Mas a diferença é que agora ele percebia. Pedia desculpa. Explicava para Sofia. Papai reagiu mal. Não foi culpa sua. É um padrão que eu ainda estou trabalhando. E sabe o que aconteceu? Sofia aprendeu algo novo. Ela aprendeu que adultos erram, que errar é humano, que o importante não é ser perfeito, mas reconhecer o erro e tentar consertar. Ela aprendeu responsabilidade emocional, algo que Lucas nunca aprendeu do próprio pai. Então mesmo os erros viraram ensino, mesmo as recaídas viraram oportunidade de modelar algo novo, algo saudável, algo real. E essa é a esperança. Não importa quantos anos você passou replicando os padrões do seu pai que fere emocionalmente. Não importa quanto dano você já causou. Você pode parar. Hoje, agora, neste momento, você pode ganhar consciência. Pode fazer o trabalho, pode se individuar e você pode quebrar esse ciclo. Seus filhos vão perceber, seus parceiros vão notar a diferença. Você vai perceber, porque a diferença entre viver no automático e viver consciente é a diferença gritante entre sobreviver e estar vivo de verdade. Então, aqui está o desafio. Se você identificou padrões de pais que ferem emocionalmente em si mesmo durante este vídeo, faça o exercício que o terapeuta de Lucas pediu. Escreva as frases que seu pai ou sua mãe mais repetiam para você na infância e então, durante a próxima semana, observe atentamente quantas dessas frases você ainda usa com seus filhos, com seu parceiro, consigo mesmo. Não se julgue por isso. Apenas observe, reconheça o padrão, anote e depois escolha uma frase para mudar. Só uma. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha a frase mais tóxica da lista e comprometa-se. Essa frase, nunca mais e sempre, sempre. E você começar a dizê-la, pause, respire fundo e escolha outras palavras. Pode parecer uma atitude pequena, insignificante, mas pequenas mudanças criam grandes transformações. Porque padrões são feitos de repetições. Mude uma repetição e você começa a mudar o padrão. Mude o padrão e você começa a mudar quem você é. Como diria Carl Jung, em sua profunda análise da psique humana. E lembre-se sempre, você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso por todas as gerações futuras. Você está sendo a pessoa corajosa o suficiente para dizer: o ciclo para aqui, comigo, agora. Isso não é pouca coisa, isso é tudo. Então, comenta aqui embaixo. Qual dessas frases tóxicas você mais ouviu na infância e ainda repete hoje? Escreva nos comentários, não por vergonha, mas por consciência. Porque quando você nomeia, você tira o poder daquela frase. E quando você compartilha,
Você ajuda outras pessoas a reconhecerem seus próprios padrões. Quantos aqui reconheceram que se tornaram exatamente o que juraram nunca ser? Vamos criar uma consciência coletiva, um chamado à individuação, como Jung nos ensinou.